Ao longo dessa semana, o Congresso aprovou o reajuste de salário de diversos setores do funcionalismo público, o salário dos próprios parlamentares e do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Por isso, nós separamos uma matéria que está lá no site da CNN para fazer uma comparação com o rendimento da população. O levantamento feito pela nossa agência mostra que o salário dos parlamentares brasileiros é proporcionalmente 15 vezes maior do que a remuneração média do cidadão. Após a aprovação do aumento, o valor salta dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200 em janeiro. Já o salário médio da população é de R$ 2.737, segundo dados do IPEA. Dá para perceber que essa proporção é bem desvantajosa se comparada a outros países, como, por exemplo, a Argentina, a Alemanha e Estados Unidos. Só vou pedir o reforço aqui da minha equipe. A Argentina, eu acho que a proporção é de 2 vezes, é isso, João? Eu não consigo enxergar. 2,8 no caso da Argentina, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou chegar pertinho. Alemanha, 2,8 e nos Estados Unidos a diferença é de 2,6 e aqui no Brasil é 15 vezes a diferença entre a renda média do cidadão e o salário mais alto do funcionarismo público. E aí a pergunta, Hélio, é justo? Independente das justificativas racionais, não tem aumento há muito tempo e a inflação e tal, compreendo tudo isso. Mas o que se alegou, o que os políticos venderam é que é uma emergência muito grande, precisamos passar essa PEC para ajudar o povo brasileiro. Antes mesmo de passar a PEC, já passaram um gasto adicional para eles próprios. Os políticos decidindo que aumento vão dar para os políticos e os políticos decidiram que vão dar esse aumento. Então, é um tapa na cara. Joel, comparação internacional sempre traz elementos interessantes para nós, né? Porque você pode pensar, a responsabilidade do ministro do STF é muito maior do que de várias ocupações, sem desmerecer a ocupação de ninguém. Mas, enfim, é uma responsabilidade muito maior. Só que se a gente compara com os Estados Unidos ou mesmo com a Argentina, enfim, o desnível é muito grande. Tem um grande desnível, eu estou com o Hélio nessa. Se a gente tem as lideranças do país dizendo é um momento difícil, vamos precisar aqui até achar de onde a gente vai tirar recursos para investir em diversas áreas, porque realmente a corda está no pescoço, a situação fiscal, ou seja, das contas públicas, ela está apertada, não dá para ficar gastando. Se nesse mesmo momento em que as lideranças do Brasil, lideranças políticas do Brasil falam isso para a população, se nesse momento essas próprias lideranças aumentam a sua remuneração, em alguns casos que eu vi aí, em 3 anos, é um aumento de 50% do salário, ou seja, um aumento poupudo, muito acima do que será a inflação nesse período. Quer dizer, você está mostrando para a população que para você a regra não vale, né? Porque o orçamento que está sendo desenhado para a educação, para a saúde, pode ter certeza, muita coisa que o serviço público brasileiro gostaria de fazer não vai fazer, porque falta o dinheiro. É óbvio, não estou dizendo que é o dinheiro dos parlamentares que daria, o dinheiro dos 500 deputados que daria para fazer alguma coisa para a saúde do Brasil. Óbvio que não é isso. Mas é uma questão mínima de símbolo e da liderança brasileira entender que o exemplo dela também importa. Você não pode estar dizendo uma coisa, governando de um jeito para a população e para você de outro. O gráfico mostrado aqui do Brasil choca mesmo, porque a desigualdade, a disparidade dos salários é muito alta. Lembrando, é claro, tem um fator aí que torna ela um pouco, que a gente tem que levar em conta também, o Brasil é um país muito mais desigual do que a maioria dos outros países que estavam aí. Ou seja, no Brasil você tem uma grande massa de pessoas muito pobres, você tem pessoas muito ricas. Dado que é um país muito desigual, então sim, os congressistas, deputados, ministros do Supremo, tudo, são pessoas que estarão mais próximas das elites do que do povão, do seu modo de vida. É esperado que no Brasil, portanto, haja um hiato maior, mas mesmo assim, me parece que 15 vezes é um negócio muito conflitante, até com outros países, Colômbia, né, até com outros países que eu imagino que também teriam uma grande disparidade, né? A gente não... É complicado, às vezes a gente só se comparar com Noruega, Suécia, Canadá, porque realmente às vezes a realidade é muito diferente.
Mas outros países latino-americanos que também têm bastante pobreza, que também têm uma situação difícil, aí a comparação começa a pegar um pouco mais para o nosso lado. Na Noruega, a diferença é de 1,2. é praticamente igual. O topo do funcionalismo, eles estão ali junto com os dos mais ricos do Brasil. Felipe, sua opinião, é justo? Eu tendo a concordar com o que o Joel diz, principalmente no campo simbólico, e obviamente que isso tem relação com a desigualdade social brasileira. Então, se a gente fizer uma proporção, essa proporção vai ser gigantesca. Você mesmo agora acabou de citar, que é um país escandinavo. Então, obviamente que a gente tem ali Suécia, Dinamarca, Finlândia, países onde o welfare state, o estado de bem-estar social é bem relevante e é antigo. Essa diferença ela é mínima, é de 1,3, 1,5. Mas não é só com relação aos políticos. É com relação também à iniciativa privada. Muitas vezes a diferença entre um executivo de uma grande empresa na Suécia, na Noruega e o faxineiro não chega a 6, 7, 8 vezes. E isso porque o país é um país que tem um estado de bem-estar social muito bem instituído, coisa que o Brasil não tem. E daí essa discrepância toda. Esse é um ponto a ser observado, sem discordar do que disse o Joel. Um outro ponto a ser observado, eu tendo também a concordar com o que o ministro Cardoso disse ontem aqui no programa sobre determinada elite do funcionalismo público que precisa ser atraída para que a máquina funcione. Ele mesmo citou que, quando era ministro da Justiça, tinha dificuldade em preencher determinados cargos públicos de segundo escalão, porque os salários não eram atraentes comparados à iniciativa privada para determinados secretários de Estado dentro do Ministério da Justiça, secretários do Ministério da Justiça. Então, também a gente tem que levar em consideração que um serviço bem prestado à população pelo servidor público precisa ser bem remunerado e precisa ter uma comparação justa com relação à iniciativa privada e pelo menos pagar e ser atraente para que esse funcionário que tenha capacidade para exercer aquele cargo se sinta atraído para o serviço público. A gente tem que levar em consideração esses dois fatores, mas concordando com o que o Joel mencionou. Joel, um ponto interessante que o Felipe levanta e a gente junta com os 37 ministérios do Lula. Ele está aumentando significativamente o número de ministérios, mas com um número menor de servidores. Durante a gestão Paulo Guedes, ele brecou as contratações, muita gente se aposentou, não recompôs. Como é que o governo vai fazer essa equação? Me dizem fontes na transição que você tem 10% a 15%, eles ainda não têm muita clareza, a menos de funcionário. Como é que você vai aumentar em, acho que é 60%, se não me engano, não estou bem com o número na cabeça, nesse tanto de ministério com menos gente trabalhando? A gente tem que lembrar que não necessariamente por você criar mais ministérios que você está abrindo tantas vagas assim, né? Aliás, eu vi uma promessa aí, acho que era do Alckmin, de que o número, ou talvez fosse do Flávio Dino, enfim, esqueci quem era, o Rui Costa, enfim, alguém do novo governo, dizendo que o número total de funcionários vai ficar igual. Isso eu duvido, eu aposto que vai ter que sim contratar mais gente, porque alguns cargos vão ser duplicados nas altas secretarias do ministério, enfim, só o número de ministros já. Mas você pode, em tese, pegar, digamos, era um grande frasco de 1 litro o Ministério da Economia. Agora você dividiu em 2 frascos de 500 ml cada um. Em tese, dá para a quantidade do líquido ficar a mesma, mesmo você dividindo ele muito mais entre diversos copos bem menores ali. É o que o governo se propõe a fazer agora. E por quê? Porque ao dividir mais, você pode negociar a participação no governo com mais flexibilidade, você tem mais ministérios para alocar aqui ou ali, e você tem mais também pessoas na chefia, olhando cada uma das áreas com a dedicação exclusiva. Não é mais o mesmo ministro que vai tocar o turismo e a cultura do Brasil. A gente vai ter pessoas diferentes. Em tese, dá para fazer isso sem aumentar muito, sim, os quadros do funcionalismo. Agora, se vai ser isso mesmo que vai acontecer, a gente vai descobrir ao longo aí desses anos de governo. Porque no governo Lula foi o contrário, né? Você teve um crescimento do quadro do funcionalismo, contratou-se muita gente, era quase que uma política de Estado, né? Você ter esse aumento da máquina pública. Agora, Posso só fazer um pontinho em cima disso? Eu acho que tem 2 erros aí que a gente tem que evitar. Primeiro, a política antiga do governo PT, que parecia que concurso público era quase uma política de Estado, sabe? É positivo, temos concursos públicos, contratando gente, como se contratar gente fosse um fim em si mesmo. E não é. Você contrata pessoas se você tem uma finalidade real que vai valer a pena para aquela pessoa desempenhar a função. Esse era um erro, eu realmente espero que não volte, vamos ver. Mas também tem o erro contrário, de achar que acabar com funções públicas também é um bem em si mesmo, porque estamos economizando recursos. Ora,
Se você está acabando com cargos no funcionalismo público, ele deixa eles se aposentarem e não coloca a gente no lugar. Mas você está faltando o fiscal mínimo para controlar o desmatamento na Amazônia. Mas você está com fila do INSS, você está com fila do INSS acumulando 5 milhões de pessoas. Então, não é todo o cargo que você deixa de recompor que é positivo. O raciocínio sempre tem que partir da finalidade. Para que serve aquele funcionário público naquela posição? Aí você vai ver se ele se justifica ou não. Já passo para você, Felipe, só colocar o Hélio na conversa. O que você acha desse ponto, Hélio? Que é preciso observar a finalidade daquele funcionário público e não simplesmente essa visão do governo Bolsonaro de diminuição do Estado. Servidor público é servir ao público. Isso é que deveria fazer todo o governo. E a gente sabe que nem sempre é assim. Eles se locupletam na própria burocracia e, no final, o que a gente deveria esperar do nosso governo é o mínimo. É uma educação de qualidade para as pessoas mais simples. Temos? Não. É saúde de qualidade para as pessoas mais simples. Temos? Não. Segurança pública? Não temos. Saneamento? Agora tem o marco de saneamento, que passou agora no governo Bolsonaro, que promete entregar a universalização do esgoto no Brasil até 2033. Vamos esperar que isso funcione, porque não conta só com empresas públicas, mas também com o setor privado. Então, eu considero o seguinte, a gente tem ainda uma máquina inchada, a gente viu uma diminuição grande durante o governo Bolsonaro, significativa por não ter a contratação, muita gente se aposentando, mas o que é preciso é a ótica se tornar a ótica do cidadão, que é o que o Joel está dizendo. É o cidadão que é o ponto final, a finalidade do serviço público, e não o próprio serviço público, e não o Estado em si, como parece ser em Brasília em geral. É isso que eu acho que falta a todos os governos. Mesmo essa distribuição de ministérios, a gente sabe que não obedece à lógica de servir ao público, obedece à lógica de trazer gente para acomodar interesse político, sustentabilidade. Pode ser positivo, ok, mas o que o Joel está dizendo eu entendo, que é a formatação do Estado, do governo federal, no caso que a gente está discutindo, deveria ser a formatação mais eficaz para servir ao público e não para interesse político aqui, remaneja secretarias ali. Esse é o ponto. Felipe, o que o Hélio está falando tem tudo a ver com os reajustes, é da eficiência da gestão pública. E quem tem filho em escola pública sabe disso. Quem já teve que procurar algum documento em repartição pública sabe disso. Faz sentido esse reajuste diante da ineficiência da gestão pública? Eu queria tocar no ponto que o Joel menciona sobre a eficiência do funcionário público, onde ele realmente é necessário. E aí o exemplo claro, eu acho que ele quase mencionou isso, é o exemplo do IBAMA. Hoje, segundo os dados do ITCU, o IBAMA tem apenas 40% dos fiscais, dos funcionários que fazem a fiscalização, que precisaria. E qual é o resultado disso? O resultado é desmatamento na Amazônia, o resultado disso é até perda de verbas, de fundos que seriam necessários para o país, que acabam não chegando ao país porque não há fiscalização. Então, é preciso saber onde realmente há a carência desses funcionários públicos, onde há a carência e onde precisa haver os concursos públicos. É muito importante que a gente não trate isso nessa lógica binária, como muito bem o Joel mencionou. Não é simplesmente contratar e também não é simplesmente não contratar para desinchar ou supostamente desinchar uma máquina pública. A gente precisa saber que serviço público é necessário e onde ele é necessário. E eu citei apenas um exemplo, que é o exemplo do IBAMA, completamente sucateado. Você fala nas escolas públicas, e tem toda a razão, mas a gente tem que mencionar também que muitos professores são muito mal remunerados, principalmente no ensino básico, no ensino fundamental. Então, o reajuste tem que ser visto por essa ótica também. Esses professores dessas escolas públicas que você menciona, que tem um serviço considerado ruim, eles recebem o suficiente para que esse serviço possa ser bom? E outro dado, é só isso que interessa? Ou as condições da escola, como a escola funciona, não estão também atreladas a esse serviço público que é oferecido. Então, é um conjunto de aspectos que deve ser considerado e não só o reajuste, que também é importante e muito importante para esses funcionários. Felipe levanta um ponto importantíssimo, né? É o topo da elite do funcionalismo que ganha muito, não é todo o funcionalismo público.